Olá, meus irmãos, boa noite. Com muita alegria que estamos hoje aqui reunidos pelo ambiente virtual do Centro Espírita André Luiz. E aqui eu estendo meus agradecimentos a vocês que me permitem estar na casa de vocês e também a coordenação e direção da casa, desse pedacinho do céu que há 10 anos eu frequento e tenho a honra e satisfação de ser trabalhador dessa casa. Hoje nós vamos falar, queridos amigos, sobre o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, obra basilar do mestre codificador Allan Kardec, claro que com o auxílio da espiritualidade maior. Esse capítulo se intitula Há muitas moradas na casa de meu Pai. E ele começa com uma singela mensagem que está descrita no Evangelho de João, versículo 14, de 1 a 3. E assim nos diz o evangelista: Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vós houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Essa linda passagem do Evangelho de João, bonito quando o Mestre Jesus, nosso divino Messias, nos diz: crede em mim. E, meus irmãos, é importante nós sabermos que acreditar em Jesus é acreditar em Deus. O Divino Mestre nos diz: aquele que vê a mim, vê ao Pai. Então, meus irmãos, do alto da sua perfeição, ao longo de muitos anos, eu não sei aqui contabilizar bilhões, trilhões, quintilhões de anos, para que Jesus se tornasse essa perfeição, essa pureza, essa plenitude completa, Jesus se desfez dele. Se desfez de qualquer egoísmo, de qualquer individualismo, de qualquer personalismo, para simplesmente refletir a luz, a bondade e a grandeza do Criador. E ele já sabia da sua missão. Por isso ele fala que partiria, mas ele deveria habitar algum lugar. Qual seria esse lugar? Com certeza foram os muitos corações que ficaram impressionados e enternecidos com a convivência e com a presença do Divino Mestre, mas o seu espírito precisava habitar também algum lugar. E ele temporariamente se foi em espírito, mas deixou a sua marca aqui na terra, pelas revelações, pelos seus exemplos, pela sua vida e pela sua obra. E ele, do alto da sua ternura, fala: eu parto para preparar um bom lugar para vocês. Então, Jesus sempre esteve conosco, a nos inspirar e a nos amar, a nos tolerar e a nos aguardar. No entanto, enviando vibrações sublimes, edificando as nossas almas, purificando os nossos corações, por meio de seus exemplos, mas também por meio de vários de seus missionários. E eu vou dizer uma coisa, meus amigos: todos nós merecemos um bom lugar. Todos nós, meus irmãos, estamos destinados a uma boa morada. A evolução e o progresso é lei divina e nada fica imóvel no universo. E aí Jesus diz: eu voltarei em espírito. E o espírito de Jesus, meus irmãos, é lindo. Quando a gente pensa em Jesus, o nosso dia muda. Os nossos sentimentos se transformam. Os nossos pensamentos se edificam. E assim as nossas atitudes são mais belas, mais produtivas. Então, meus irmãos, quando nós tivermos dúvida do que fazer, nos espelhemos na conduta imorredora do Cristo Jesus. Moradas. O Evangelho segundo o Espiritismo nos pergunta o que seria, o que viria a ser essas moradas. E a espiritualidade maior nos responde: é todo o universo. E eu me atrevo a dizer, meus irmãos, que talvez os pluriversos,
Porque o Livro dos Espíritos, também obra da codificação espírita, nos diz que a criação nunca cessou e nunca cessará. Ou seja, o Pai que nos ama infinitamente continua a criar. Criar para quem? Para que ele possa compartilhar a perfeição do universo com seus filhos queridos. Então, meus irmãos, a casa de Deus é o universo. E as moradas, meus irmãos, também nos revela a espiritualidade maior, que são os mundos habitados. Então, Marcos, existem outros mundos com as presenças espirituais? Existem outros irmãos vivendo em outros planetas? Sem sombra de dúvida. Neste ano de 2023, pessoal, a National Geographic trouxe um estudo canadense dizendo que pelo menos 1 trilhão de galáxias existem no universo. 1 trilhão. Vocês podem imaginar que só existiria vida aqui nesse pequeno planeta lindo e azul do Sistema Solar, que é um Sistema Solar ainda muito jovem em comparação a outros da mesma galáxia, que é a Via Láctea? Vocês acham que um Deus infinitamente bom, infinitamente magnânimo, a criação perfeita, não oportunizaria mais lugares aos outros filhos dele? Então, sim, meus irmãos, os planetas, todos os planetas são habitados. Esse capítulo nos diz que toda a humanidade significa todo o universo. Ah, mas nós, Marcos, nunca conseguimos observar a vida em outro planeta, porque talvez a matéria lá não seja grosseira como a nossa. Nós estamos, como diz o nome, encarnados, ou seja, nós não deixamos de ser uma bolota de carne. Nós somos espíritos envoltos numa coraça de carne. Mas os espíritos se depuram, eles evoluem, e aí a nossa matéria fica mais fluídica, menos densa, menos grotesca. E não é porque nós não vemos que não existe. Nós, por exemplo, podemos dar o exemplo de que quando nós vamos, por exemplo, a um sepultamento no cemitério, se nós não tivermos uma mediunidade ostensiva, nós não veremos os irmãos que ali estão desencarnados. E isso não quer dizer que eles lá não estejam. Então, meus irmãos, nos disse o mestre, inclusive ao mestre do Sinédrio, Nicodemos, olhos de ver e ouvidos de ouvir, que também está no Evangelho de João. E aí o que a espiritualidade também nos diz? Que nós, devido ao nosso estágio evolutivo, nós podemos estar presos ou mais livres. Como nós ainda caminhamos num planeta de provas e expiações, somos crianças espirituais, nós ainda temos esse envoltório mais grotesco, mais grosseiro. Nós estamos mais aficionados e fixados pela e a matéria. Marcos, como é que nós ficamos presos ao planeta Terra? Poxa, meus irmãos, eu digo a vocês, se eu desencarnar hoje com um coração repleto de remorso, repleto de pesar, repleto de ódio, de raiva e de mágoa, os meus pensamentos e sentimentos não se dissiparão e eu estarei ligado fluidicamente a esses pensamentos e a esses sentimentos. No entanto, quando eu estou mais preparado espiritualmente, eu exerço uma melhor moral, eu estou mais leve e mais livre, porque eu não me prendo a sentimentos ruins, de grosseria, de remorso, de mágoa. Eu viso a felicidade, o bem-estar, a harmonia, a consciência limpa. E aí fica mais fácil eu conseguir, estar livre para caminhar ao longo dos orbes, não somente aqui do Sistema Solar, mas dependendo da minha evolução, posso até sair daqui. Nos disse Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, quando o Chico queria saber até onde poderia ir a grandiosidade de Deus, Emmanuel pede para que o Chico saia do corpo em desdobramento
e o levando pela mão, eles vão volitando, ou seja, voando, eles saem do sistema solar e quando vão chegando no pertinho do final da galáxia, o Chico, um pouco cansado, fala: mano, eu entendi, mas agora a gente pode voltar, tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, porque a grandeza de Deus, meus irmãos, é muito grande. E Chico, sim, tinha essa capacidade de poder ter essa liberdade. Nós, aliás, muito de nós, não temos. Então a pergunta é fácil de responder. Segundo o crivo da espiritualidade, todos os mundos são habitados? Sim, todos sem exceção. Mesmo que nós ainda não consigamos enxergar ou observar nada. Na Revista Espírita, o mestre codificador Allan Kardec conversa com Mozart, que está ali vivendo, né, um tempo no orbe Júpiter, que seria, de acordo com o Livro dos Espíritos, o mais evoluído do nosso sistema solar. Tá? Então, não é porque nós não enxergamos que não existe. Existem diversos estados da matéria. E aí, os olhos de ver, meus irmãos, não são o da observação, mas são sim o do sentimento. Quando nós pensamos em pessoas que desencarnaram, nós podemos não vê-las e não enxergá-las, mas nós as sentimos, e ali a presença deles se faz. Tá? Então, Marcos, todos os mundos são iguais? Não, de forma alguma. Eles vão mudando de acordo com a evolução dos seus indivíduos, dos seus moradores, dos seus habitantes. Depende do grau de inferioridade ou de adiantamento que nós temos. Então, como é que nós vamos saber se o mundo é evoluído ou não? E aí, meus irmãos, nós precisamos entender que o ensinamento de Jesus é totalmente pautado na base moral. Se um mundo ele está grandiosamente moralizado, é sinal evidente de que o progresso e a evolução ali o habita. Agora, se é um mundo miserável, onde ainda existem as disputas, os combates, os conflitos, as guerras, o egoísmo, a vaidade, é sinal evidente de um atraso moral e, assim, espiritual. Então, nós podemos retirar que nessa equação que a espiritualidade nos traz, é que moralidade é equivalente a uma maturidade espiritual. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A Terra não está em último lugar nesse sistema de progresso dos planetas. Né? Se nós observarmos, e nós recebemos, por intermédio da espiritualidade, 5 estágios evolutivos de planetas. O primeiro, primitivos ou selvagens. O segundo, mundos de provas e expiações. O terceiro, mundos de regeneração ou regeneradores. O quarto, mundos felizes ou ditosos. E o quinto e último nível, mundos divinos ou celestes. Nós, no começo, dissemos que habitamos um planeta de provas e expiações. Ou seja, nós já superamos o primeiro nível planetário, que seria o nível primitivo e o nível selvagem. Só que nós estamos aqui nos provando e espiando. O que seria isso, Marcos? As provas, meus irmãos, elas estão mais condizentes com as tentações, os vícios, as facilidades. E as expiações seriam as reparações de vidas passadas ou até mesmo de falhas cometidas nessa vida no passado. Então eu posso reparar, eu posso expiar dentro de uma mesma encarnação. Daí nós compreendemos um pouco da misericórdia divina. A justiça de Deus é magnânima, mas essa justiça, meus irmãos, ela é totalmente permeada de misericórdia, de bondade. Então, nós estamos no segundo nível. Muitos
dos espíritos superiores, nos dizem que nós estamos em viés de adentrar esse mundo de regeneração. E essa tarefa, queridos amigos, só cabe a nós mesmos. Porque não é o mundo que vai, de repente, amanhã, falar: opa, eu sou um mundo de regeneração, vocês agora são espíritos regenerados. Não. São os nossos espíritos que devem se transformar, ter essa boa vontade, esse bom intuito de estar regenerado, para que assim o planeta também evolua. Então, nós podemos retirar de que os planetas têm a mesma evolução de que seus habitantes e seus moradores. Fazendo uma passagem rápida, Marcos, o que viria a ser os planetas primitivos? Nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que seriam as primeiras encarnações, ali onde nós estamos engatinhando espiritual e moralmente. O planeta de provas e expiações, nós acabamos de dizer. Os planetas de regeneração seriam planetas sem provas, mas ainda com expiações. Alguns equívocos precisam ser reparados, algumas falhas do passado precisam ser sanadas. Nos diz o mestre codificador, Allan Kardec, que nenhum mal ficará sem reparação. E é um planeta para fortalecimento do espírito e descanso, porque esse planeta que nós habitamos, esse estágio, tem sido muito trabalhoso. Nós temos que lutar e lidar muito com as misérias humanas. Tá? Felizes e ditosos, que é o quarto nível. Lá o bem-estar predomina. E o bem maior está quase em 100% de todos os pensamentos. Ou seja, é um planeta onde o bem supera quase que infinitamente o mal. Já o quinto nível, divinos e celestes, são onde habitam somente os espíritos puros. Os espíritos puros. E os espíritos puros são aqueles que não falham mais. Aqueles que já conseguiram atingir a perfeição moral. Nos diz a questão 170 de O Livro dos Espíritos, no que se torna um espírito após a sua última encarnação. Um espírito puro, um espírito aventurado. É o que nos diz a espiritualidade maior. Então quando eu me torno um espírito puro, eu nunca mais poderei reencarnar? Com certeza poderá. Não foi assim com Jesus Cristo? Um espírito puro e perfeito? Mas aí eu não reencarno como prova ou como expiação. Eu reencarno como missão. Eu venho como um missionário de Deus. Tá certo, meus irmãos? Nós falamos há pouco. Poxa, Marcos, a destinação da nossa Terra ainda, do planeta Terra, ainda são as misérias humanas? E eu tenho que dizer a vocês, amigos, que sim, ainda são as misérias humanas. E aí, quando eu falo, meus queridos amigos, sobre misérias humanas, a gente não está falando somente sobre a miséria social, a miséria monetária. Nós estamos falando que nós ainda somos miseráveis morais. A moralidade ainda está num nível muito baixo dentro dos nossos corações. Nós somos, portanto, infelizmente, miseráveis do espírito. Mas são esses miseráveis, esses pedintes, esses necessitados que devem correr atrás do progresso. E só existe um mecanismo para o progresso, meus amigos: o trabalho. E o trabalho com Jesus é um mecanismo e uma ferramenta maravilhosa para que nós consigamos progredir dia após dia. Como nos diz a doutrina espírita, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. O que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo também sobre a Terra, nosso querido planeta? Que aqui, meus queridos amigos, ainda é um lugar onde a maldade e as paixões predominam. Basta a gente olhar um pouco para dentro de si. Existe vaidade, existe egoísmo. Eu quero um pouco mais do que eu quero para o outro. Eu não amo o meu filho como eu amo do vizinho. E isso é totalmente natural.
Nós ainda estamos engatinhando nesse processo de compreensão da fraternidade universal. Com o caminhar e com o tempo, nós amaremos todos da mesma forma. E aí fará muito sentido a mensagem do Divino Mestre: amar ao próximo como a si mesmo. Existem muitas misérias aqui. Basta observarmos nas ruas, existem muitas enfermidades, e aí eu não digo somente as enfermidades físicas, as moléstias orgânicas, eu estou falando sobre as enfermidades da alma. Existe muita mágoa para ser curada, existe muito perdão a ser ofertado, existe muito orgulho e egoísmo para ser banido, porque eles ainda, infelizmente, predominam. Nos diz também o Evangelho que estas são as duas grandes chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Mas tenhamos paciência, meus irmãos, né? A perfeição nos aguarda, a plenitude nos espera. A Terra, ela não representa todo o universo. A Terra é uma pequenina porção deste universo. Existem outros locais que estão muito mais evoluídos, onde o amor predomina, onde a fraternidade, a compaixão, a misericórdia, a benevolência está muito presente. A Terra é somente uma pequena fração do nosso universo. E aí o que nos diz também a espiritualidade maior? Se a gente for trazer para um exemplo mais didático, que a Terra, meus queridos amigos, ainda é uma prisão. E se nós estamos presos, e aí eu digo presos à matéria, presos ao egoísmo, à vaidade, à ambição, nós queremos liberdade. E Jesus nos ensinará, e Ele quebrará os nossos grilhões e as nossas algemas. A Terra ainda é um hospital, ou seja, nós estamos doentes, mas doentes moralmente, doentes do espírito. Nós queremos a cura e o remédio. E eu digo a vocês, não existe cura e remédio como o amor de Jesus. A Terra é um hospício. Nós estamos enlouquecidos, ensandecidos, moral e espiritualmente, e nós queremos sanidade. Com Jesus, meus amigos, nós vencemos essa loucura da matéria e desaguamos no oceano da sanidade espiritual. Nós ganhamos uma nova e melhor compreensão da vida. A Terra ainda é uma região insalubre. O Evangelho cita até o vocabulário subúrbio insalubre, ou seja, seria um pedaço, um espaço, né, uma parte, um bairro, melhor dizendo, onde a maldade predomina. E o maldoso quer o quê, meus irmãos? Ele quer a bondade, ele quer o bem-estar, ele quer sentir a compaixão, ele quer sentir a misericórdia, e Jesus nos será esse caminho, essa bússola celeste. E o Evangelho termina nos dizendo também que a Terra é uma escola, é um educandário. Se nós ainda somos ignorantes, tolos do Espírito, nós estamos estudando, trabalhando, progredindo. O estudo com Jesus é o aprendizado para a eternidade, meus irmãos, para a imortalidade. Então, sigamos o Divino Mestre. Nós não estamos perdidos. A humanidade deve passar por essa problemática. Não existe privilégios nem injustiças no amor de Deus. Se nós estamos passando por algumas misérias e algumas dificuldades, nós somos merecedores dela. Porque se Deus desse privilégio a uns e cometesse injustiça a outros, ele não seria Deus. Porque ele teria seus preferidos, ele teria as suas escolhas, e Deus não faz isso. O Criador ama a todos, evoluídos ou não, moralizados ou não, presos à matéria ou não, da mesma forma. O que nos diz o Espírito de Verdade no capítulo 6 dessa obra? Eu estou completamente compadecido por vossas misérias. Deus não está chateado conosco.
porque ele entende o nosso estágio evolutivo, o nosso retardo evolutivo. Ele simplesmente nos ama, ele simplesmente nos acolhe, ele nos abraça e nos aguarda, né? Então sigamos trabalhando e estudando muito nessa escola chamada Planeta Terra. Um dos grandes trabalhadores da codificação espírita, e aí eu digo no plano espiritual, é Santo Agostinho, um dos pais da igreja, que viveu encarnado por volta do ano 300. Santo Agostinho tem uma abordagem muito forte e predomina neste capítulo 3º, Há muitas moradas na casa de meu pai. E olha só o que esse espírito de escola, esse espírito grandioso, nos diz. Tudo está em evolução, nada é estático. Todos nós, portanto, queridos amigos, seremos divinos, seremos celestes, seremos plenamente felizes. Então não nos inquietemos tanto por ainda não termos alcançado esse nível. Aproveitemos o presente, nos esforcemos dia após dia para que a gente consiga superar os problemas. E aí tem uma frase que eu gosto muito da Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, que fala, problema superado é vitória da alma. Então, quantas vitórias da alma, queridos irmãos, nós podemos ter ao longo de uma encarnação? Nos livrar da vaidade, nos dedicar à caridade, à solidariedade, vencer a brutalidade, a agressividade, querer me tornar uma pessoa mais gentil, mais doce, mais cheia de ternura, mais cheia de candura. As oportunidades são infinitas. Vocês sabem por quê? Porque o amor é infinito. Então, onde houver amor, todos nós teremos a chance do crescimento. Todos nós teremos a chance do progresso e do trabalho. Santo Agostinho nos diz que nos mundos superiores, os quais nós ainda não habitamos, a matéria é mais fluídica. Por quê? Porque isso também tem um simbolismo forte. Quanto mais arraigado a matéria, eu gosto do carro, eu gosto da casa, eu gosto do dinheiro, eu gosto do patrimônio, é sinal de que a minha felicidade está em ter e não em ser. E os espíritos mais evoluídos conseguem compreender melhor do que nós que eles devem ser gentis, devem ser corteses, devem ser misericordiosos. E não é assim que nos diz as bem-aventuranças? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, os puros de coração, bem-aventurados os misericordiosos. Isso está no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus. O mais sublime e mais importante discurso da história da humanidade. E quem proferiu esse grande discurso? O Cristo, Jesus. Sigamos o Mestre, essa é a mensagem. Os mundos inferiores, eles são muito grosseiros, são densos, são pesados. E ali nós vamos encontrar, portanto, as doenças, os conflitos, a guerra. Nós já falamos um pouco disso, né? Então, como nós dissemos também, não há nenhum tipo de privilégio a quem habita um mundo feliz e nenhuma injustiça a quem habita um mundo primitivo. Existe sim o que no vocabulário de Deus? Existe o mérito. Existe o merecimento, meus amigos. Né? Então, existe inteligência na Terra? Existe. Mas sabe o que acontece com ela? Ela é mal empregada. Ela é mal utilizada. Aquele que às vezes pode fazer um bem-estar coletivo gigantesco, pensa somente nele e amontoar moedas e tesouros em seus bolsos. Isso é o mau uso da inteligência. Observem, queridos amigos, o número de vícios que a Terra ainda detém. Isso mostra muito, isso fala muito da nossa imperfeição.
Nós temos inteligência, mas cometemos muitas faltas morais. Eu sei, às vezes, até que eu não devo fazer, só que o meu orgulho, a minha vaidade, a minha ambição me leva a fazer. E não foi isso que Pilatos fez com Cristo? Ele sabia que aquele carpinteiro era inocente. E, por um capricho de sua vaidade, a pedido de sua plateia, ele condenou um homem inocente. Ou seja, muito será cobrado a quem muito foi dado. Se nós temos a inteligência de observar que não deve ser feito, não façamos. Repito, não façamos. Vencer a si mesmo, meus amigos, então será aqui num planeta de provas e expiações, nos diz Santo Agostinho, um castigo, mas também será uma salvação. Porque quando eu luto contra a minha agressividade, está sendo difícil e doloroso, mas eu estou me salvando desse sentimento ruim. Quando eu me observo ganancioso e orgulhoso, eu tenho vergonha, isso dói no meu coração, mas eu estou me salvando desse pensamento tão doído e tão doloroso e que pode fazer tanto mal a mim e aos outros que estão comigo. Mundos de transição seria o mundo que nós estamos por entrar. Eu não posso dizer se daqui a 10, daqui a 50, daqui a 100 anos. Mas se nós estamos para entrar no mundo de regeneração, e quem nos diz isso, a espiritualidade amiga, é sinal de que nós progredimos, meus amigos. Não fiquemos com aquela história de que o mundo não tem salvação. Pelo contrário, o mundo está muito melhor do que já esteve. É que o mal, ele aparece mais. Né? Como nos diz o Haroldo Dutra Dias, de juiz de direito, palestrante espírita, o mal tem um bom relações públicas, ele tem uma boa publicidade, ele tem um bom marketing, enquanto o bem ainda é tímido, nos diz a questão 932 do Livro dos Espíritos. Quando o bem quiser realmente fazer a diferença, ele preponderará, nos diz essa mesma questão. Então, meus irmãos, se nós sabemos que somos seres do bem, que temos as nossas consciências limpas, que somos operosos, tarefeiros, estamos sempre trabalhando, nos unamos, porque nós juntos faremos muito mais diferença no mundo e venceremos essas misérias atuais que ainda assolam o nosso mundo. Esse mundo de regeneração, ele virá, depois desse trabalho árduo que nós temos, como um mundo de convalescência. Portanto, ele não será um mundo feliz. Mas em relação ao mundo de provas e expiações, fazendo essa questão relativa, nós estaremos bem mais felizes do que hoje estamos. Mas o convalescente, ele sai como do hospital? Às vezes ele sai numa maca, numa padiola, às vezes sai numa cadeira de rodas, mas que bom, ele pelo menos saiu do hospital. É isso que virá acontecer nesse planeta de regeneração. Portanto, meus amigos, mãos na charrua, nos diz a espiritualidade maior. Existe muito trabalho a ser feito. Nos mundos de regeneração, é bom a gente falar sobre isso, porque isso vai nos inspirando, né? Vai nos dando essa boa vontade de vencermos, de superarmos cada vez mais. Nós teremos a igualdade nas relações. Nós não teremos as discrepâncias absurdas sociais. Um que detém tudo e o outro que vive na miséria. Um que tem todos os privilégios da matéria e o outro que vive na sua indulgência de forma miserável. Nós vamos conseguir nos afastar das paixões, dos vícios, do orgulho, do ciúme, da inveja. Lá, a felicidade não será plena, mas será um indício, um germe, um início dessa doce felicidade que será vindoura nos planetas felizes e ditosos. Lá existirão provas, sim, mas não mais expiações. Então é sinal de que nós não teremos falhados para com os outros. Ainda seremos tentados? Sim, mas nós não teremos
resgates a ser feitos com o nosso próximo, com o nosso semelhante. E agora nós estamos caminhando daqui a pouco para o finalzinho do nosso bate-papo. É sempre muito bom estar conversando, falando de Jesus. E aí eu vou trazer uma explicação que eu acho muito importante, que está no item 19 deste capítulo, também numa mensagem de Santo Agostinho, que ele fala justamente sobre a progressão dos mundos. Essa mensagem, para mim, meus irmãos, ela é muito didática. Porque o que Santo Agostinho nos diz? Ele fala assim, olha, nós fomos concebidos pela bondade do Criador, todos nós, sem exceção. Todos nós tivemos o mesmo ponto de partida, inclusive Jesus. Talvez não nesse sistema, porque quando Jesus teve a oportunidade de ser criado, talvez esse sistema, talvez essa galáxia nem existisse. Mas Jesus também foi criado simples e ignorante. Isso mostra e fala muito da justiça de Deus. Deus não faz anjos simplesmente num estalar de dedos. Ele espera que nós nos tornemos anjos por meio do nosso trabalho, por meio do nosso esforço, por meio do nosso merecimento. Então, a estagnação pode até nos levar mais para baixo, mas não nos levará para cima. Então, fica aqui mais uma mensagem. Vamos trabalhar. Nós podemos muito mais. Nós fomos criados para muito mais. E os mundos, esses planetas, eles progridem, como nós falamos, à medida que os seus moradores, os seus habitantes progridem. Então, se eu acordei hoje com um sentimento de vaidade, de briga, de conflito, se eu quero causar uma guerra, se eu quero causar prejuízo monetário ou social a alguém, é sinal de que nós ainda não chegamos no mundo de regeneração. E aí entra outras palavras sublimes do vocabulário de Jesus: disciplina e vigilância. Quando eu pensar que quero mal, me disciplino. Quando eu estiver fazendo algo errado, eu me vigio. Disciplina e vigilância. Nos diz aquele lema lindo: orai e vigiai. O orai é sempre nos aproximar do bem, e o vigiai é sempre nos afastar do mal. E Santo Agostinho fala: tudo progride junto. Os orbes, os homens, os animais, os vegetais. Olha que linda mensagem vem por trás de tudo isso. Quando eu quero progredir sozinho, eu não progrido. Porque aí eu não exerço amor, meus irmãos. Aí eu estou exercendo unicamente o egoísmo, o personalismo, o orgulho. E nós precisamos assimilar melhor, queridos amigos. Por isso Deus nos deu um irmão maravilhoso que é Jesus, esse conceito da fraternidade universal. Quando nós acordarmos todos os dias e falarmos: hoje eu serei fraterno, eu estarei transformado, eu estarei renovado, eu estarei redimido, eu estarei regenerado. Porque quando nós nos esforçamos para caminhar uns com os outros, queridos amigos, o trabalho é menos pesado. A dor fere menos, é mais leve. Nós podemos, portanto, dividir as nossas cruzes. Claro que cada um tem que carregá-las individualmente. Nós temos guardados no nosso DNA espiritual os erros do passado. Mas quando nós recebemos uma mão amiga, não é melhor? Quando alguém se compadece da minha situação, não é muito mais saudável e agradável e salutar? Não é isso que Jesus faz conosco, meus queridos irmãos? E por que não seguir o divino Mestre? Esse é o caminho. Tomemos a vida e a obra do Cristo Jesus como a nossa bússola celeste, que nós possamos caminhar com o Cristo, com o auxílio da espiritualidade maior, com o auxílio dos amigos encarnados ou desencarnados, com o auxílio do centro espírita,
com o auxílio dos irmãos que ali estão nos recebendo dia após dia. Essa fraternidade, essa mensagem de união precisa ser mais difundida, ela precisa ser melhor trabalhada. Eu tenho um profundo carinho e admiração por Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E ele diz uma palavra, uma frase magnífica quando diz que juntos seremos união, sozinhos seremos somente um ponto de vista. Então, queridos amigos, a mensagem para finalizar é que nós não sejamos um ponto de vista, que nós sejamos uma ideia coletiva, que a ideia do amor nos impulsione dia e noite, que amanhã nós estejamos mais imbuídos, mais preparados para fazer um dia diferente, amando aquele que eu já amo, perdoando aquele que me magoou, pedindo perdão àquele que eu magoei. E assim, com certeza, meus amigos, com a ajuda de Jesus e dos bons espíritos que são vastos ao nosso redor, nós conseguiremos levar essa mensagem de luz e de amor aos nossos corações e aos corações de todos aqueles que necessitam. Deixo aqui o meu agradecimento a todos. Agradeço demais o convite do irmão Ricardo, agradeço a Casa de André Luiz que pôde confiar em nós para que nós pudéssemos falar um pouco de Jesus, e eu desejo a vocês o que tenho desejado há alguns anos, porque eu aprendi no Centro Espírita André Luiz esta mensagem. Eu desejo uma vida de paz. E uma vida de paz, queridos amigos, é uma vida com Jesus. Não precisamos de mais nada. Fiquem com Deus, um grande abraço.